O encontro maravilhoso do rock com a música country e a folk music norte-americana, a partir de agora em Altos Plays Country Rock. Uma das minhas grandes paixões, entre várias dentro da história do rock, é o período na década de 1960, onde a turma do rock encontra a turma da country music, da folk music, onde eles vão beber diretamente nas origens da música norte-americana e fazem esse crossover que eu acho maravilhoso entre o rock, o country e a folk music norte-americana. É quase que, basicamente, uma busca pelas origens, uma volta às raízes da música norte-americana com a música popular, a música jovem da época, que era o rock and roll. Na minha breve teoria, que eu vou trazer a partir de agora, também tem, obviamente, o dedo direto do outro lado do Atlântico. Estou falando da turminha de Liverpool, principalmente com esse álbum Rubber Soul, dos Beatles, que sai em 1965, onde eles foram, mais uma vez, né, buscar lá as referências nos Estados Unidos, fizeram essa lindeza musical aqui e acabam devolvendo para a turma que se dá conta, pô, os Beatles estão pegando, né, se apropriando, num bom sentido da palavra, nesse caso, da nossa música, vamos fazer igual, a origem, a raiz está aqui, por que não faremos, então, esse crossover com muito mais propriedade, inclusive, mas quem canta a pedra, na minha opinião, é os Beatles, inclusive aqui no clima super country e tal, é aqui nesse álbum, né, de 65, que eles trazem elementos da música folk, da country music, e na real é isso, né? Devolvem para a turma que já estava chapada na história dos Beatles, né? Desde a invasão britânica de 64, então tudo que os Beatles faziam acabava refletindo positivamente também na cena musical norte-americana, e teve toda uma turma muito bem antenada que pescou isso de primeira, então num período, digamos que entre 1966, 67, 68, muita gente acaba criando ou formatando, melhor dizendo assim, formatando esse subgênero dentro do rock and roll, que é o country rock ou folk rock, né? Mas eu vou chamar aqui de country rock porque eu acho que a origem é muito mais na música country norte-americana do que no folk. Apesar de conversar com isso, conversa também, obviamente, com a psicodelia, né? Com a música lisérgica que estava rolando entre 66, 67, 68, então vai tudo conversando, acaba criando esse crossover muito interessante com elementos, então, acústicos, elementos psicodélicos, elementos do rock, tudo eletrificado também ao mesmo tempo, junto com instrumentos acústicos, e gera, então, isso que eu acho uma beleza. Eu tenho muita coisa aqui, eu adoro o country rock, eu acho que é um período super importante que vale a pena trazer aqui, a partir de agora, algumas pedras fundamentais ou alguns pilares do country rock para a gente degustar sem moderação a partir de agora, mas lembrem-se, a origem, na real, está aqui com os garotos de Liverpool, mas vamos lá, vamos aos americanos que souberam e muito bem absorver as informações deste álbum e trazendo ainda novas camadas, porque, afinal, né, a origem estava do lado deles e foram os Beatles, eu acho. Acho não. Os Beatles abriram o olhar e os ouvidos dos músicos norte-americanos mais uma vez. Então, vamos lá, vamos para um baile country a partir de agora. Country rock. Eu acho muito arriscado querer carimbar ou afirmar uma pedra fundamental dentro do country rock, ou do rock, ou suas várias ramificações, principalmente na década de 1960, porque é um período muito criativo, com muitos artistas, muitas bandas surgindo e muitas bandas ao mesmo tempo entrando numa mesma onda, e às vezes sim fica meio complicado querer estabelecer um marco definitivo, né? Eu acho que aqui são vários pilares que ajudaram a formatar esse gênero, mas sim, pela história fonográfica, né, pela história da música gravada, a gente pode estabelecer pelo menos alguns pioneiros, né, o pioneirismo dentro de alguns recortes dentro do rock. E dentro do country rock a gente tem, na minha opinião, uma banda e principalmente uma figura central que vai aparecer ao longo de toda a história do country rock em diferentes bandas, em diferentes formações ou participações em outros álbuns,
que é a primeira banda e artista que eu vou trazer aqui para vocês. Eu estou falando deste single aqui do The International Submarine Band, que tem a figura do Graham Parsons como figura central aqui nesse lançamento de 1966, no finalzinho de 1966, eles lançam 2 singles pela Columbia, que é esse aqui, não, single, né? O lado A, que tem Sun Up Broke, e no lado B, One Day Week, e tudo centralizado neste belezão aqui, que é o Graham Parsons, que vai aparecer ao longo da segunda metade dos anos 60 em trabalhos importantíssimos, em verdadeiros pilares, sim, do country rock, do folk rock. Foi um cara que teve muito rápido essa sacada, né, de filtrar a informação que veio, né, dos Beatles com a origem musical dele mesmo, né, que ele já, muito jovem, já estava inserido dentro da country music e do folk. Daí quando teve a explosão britânica, né, a invasão britânica com os Beatles, todo mundo acabou indo para o rock, formando sua banda, e com o Graham Parsons não foi diferente. Eles lançam, então, primeiro esse single pela Columbia, né, que acaba não emplacando muito. É uma banda que, infelizmente, deixou apenas um álbum. Eu não tenho o álbum, tenho apenas esse single e um EP que eu já vou mostrar para vocês aqui. Mas aqui está o desenho inicial, né, de trazer esses elementos da música country, tanto na sonoridade, com violões, né, com o tipo, né, com a maneira de tocar uma guitarra e um violão, né, no finger pick, em muitos momentos, né, que é com os dedos, aquela coisa toda. E aqui a gente pode estabelecer, pelo menos, esse pioneirismo que está, sim, centralizado na figura do Graham Parsons. Então aqui é um single que sai, então, inicialmente pela Columbia, depois eles acabam assinando com outro label que eu não me recordo agora, e pela Columbia sai, então, no finalzinho de 66. Isso aqui é uma reprensagem da Sundazed, tá? Dessa importante label, assim, que faz desde sempre o resgate da música do rock, da música norte-americana, que sai, então, essa aqui é uma reedição de 2005 norte-americana, pela Sundazed, então trazendo, de um lado, a Sun Up Broke e a One Day a Week do outro lado. Tá aqui, então, grande pioneiro. E o Graham Parsons, fiquem atentos que vai passar de novo por aqui, porque realmente é uma figura que filtra isso muito bem, e acaba também, ele é um radar dessas informações da música country, e acaba compartilhando isso com toda a turma. Acho que é importante também, é importante ressaltar, esse é um movimento que ganha muito mais força, principalmente na turma da Califórnia, entre São Francisco e Los Angeles, onde esses músicos todos, assim, né, pelo óbvio, né, porque era o grande mercado norte-americano de produção fonográfica, partia principalmente de Los Angeles e também São Francisco, e a turma vai chegando de vários lugares dos Estados Unidos e se concentra nesse estado norte-americano da Califórnia, com Graham Parsons, então, na linha de frente. Eu vou mostrar para vocês rapidamente também aqui o outro. Aqui eu tenho um EP também da International Submarine Band aqui, que esse aqui já sai em 1968, né? Aqui de um lado, no lado A, gravações de fevereiro de 68, com o single de Blue Eyes e Luxury Liner, né, no lado A, e no lado B, Miller's Cave e I Must Be Somebody Else, que daqui já é uma gravação de setembro de 1968. Tá aqui a contracapa, né, de novo aqui, né, o grande Graham Parsons, então, figura que realmente é a figura central, assim, e está dentro desse pioneirismo, dessa fusão do rock com a música country, com a country music, e a partir daqui a turma toda, boa parte da turma, digamos assim, da Califórnia, vai entrando de cabeça nessa onda, mas estabelecendo aqui um pioneirismo melhor do que um protagonismo. Também é um protagonismo, mas ele é um dos protagonistas do Graham Parsons, com certeza, e a The International Submarine Band é um dos marcos, pelo menos fonográficos, do country rock, com o grande e genial Graham Parsons e a sua International Submarine Band.
Outra turma que aparece também em 1966, no final de 1966, assim como a The International Submarine Band do Graham Parsons, é outra banda que é fundamental também e traz uma turma importantíssima. Eu estou falando do Buffalo Springfield, aqui no álbum homônimo, né, de 1966, só que nessa edição, que eu já vou falar alguns detalhes, é chamado de The Beginning, também, então, trazendo o primeiro álbum dessa banda importantíssima e que traz, vocês vão perceber ao longo desse episódio que as turmas vão aparecendo e vão se cruzando e vão depois se ramificando em outras bandas, outros grupos também super importantes. Aqui, por exemplo, a gente tem a chegada do Neil Young, Stephen Stills e o Rich Fury numa mesma banda, então no Buffalo Springfield, né, que não preciso nem falar muita coisa sobre Neil Young e Stephen Stills, né, que vão se tornar super populares na sequência também. O Rich Fury também é uma figura importantíssima para a cena musical de Los Angeles e da Califórnia, e o Buffalo Springfield então chega também trazendo, e muito bem, esse crossover do country rock, da música country, do folk, e também, e muito mais forte, inclusive, do que a International Submarine Band, ainda também com muitos traços da música psicodélica contemporânea ali, de 66, 67, 68. Aliás, é uma banda muito importante e que deixou apenas 3 álbuns gravados, né, em 1966, sai então o álbum homônimo, né, na sequência tem o Buffalo Springfield de 67, e depois tem ainda em 68 o Last Time Around, então é uma banda que deixa apenas 3 álbuns, mas que também são fundamentais e que também, né, gente, apresenta apenas para o mundo o Neil Young, o Stephen Stills e o Richard Fury, que serão importantíssimos ao longo da história da música também, mas é aqui que eles aparecem. É um disco lindo, enfim, eu não quero começar a chamar tudo de lindo, como eu sempre chamo, mas é tudo muito lindo, realmente. Eu amo Buffalo Springfield, eu acho que são álbuns importantíssimos, acredito até que são pouco reconhecidos como deveriam dentro da história do rock, mas também e principalmente dentro da história do country rock. Então tá aqui essa edição, né, a capa original não é essa, eu não tenho a capa original, isso daqui é uma reprensagem, deixa eu pegar o play para falar para vocês um pouco, que é muito curiosa, por sinal, que ela tem alguns erros, inclusive, né, até no próprio label aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele sai pela Atlantic Records, essa daqui é uma prensagem de 1973, que foi feita na Inglaterra, tá, e aqui já no label mostra ali que é em mono, né, mas já é um erro de edição, enfim, na hora de que foram colocados, colocaram como mono, mas é uma prensagem em estéreo, né, trazendo então o primeiro álbum do Buffalo Springfield. Tem uma outra curiosidade que é na lista das músicas, né, diferente do que da ordem das músicas que saiu no álbum original em 1966, aqui eles incluem o que acaba né, deixando esse álbum super interessante, inclusive, né, não só por ter uma capa diferente, né, como também nas faixas, eles trazem, abrindo o álbum, que é o que não tem no álbum original, o grande single e certamente o maior sucesso comercial, né, o que ficou mais popular dentro da trajetória do Buffalo Springfield, que é a música For What It's Worth, que também é uma das primeiras, digamos assim, músicas de protesto ali daquele período, ali em 1966, 67. Então, nessa edição britânica desse álbum, nessa reedição de 1973, tem esse bônus que eles colocaram uma faixa a mais, né? E não é qualquer faixa, realmente é uma das mais conhecidas e foi o grande single, então, do Buffalo Springfield, que lançaram, infelizmente, só 3 álbuns, mas 3 álbuns que são fundamentais. Eles têm um álbum, então, esse aqui, que é o primeiro em 66, na sequência é outro em 67, e outro lindo e maravilhoso em 1968. E aí a turma se separa e daí começa uma outra jornada, uma outra história do Neil Young com a carreira solo, Stephen Stills também ali, Crosby, Stills, Nash Young também vão se juntando, Rich Fury também forma outros conjuntos, mas são 3 figuras importantíssimas e Buffalo Springfield é a nata do country rock da Califórnia. Então, passando por aqui para você lembrar algum dos pilares, né, os pioneiros, esse pioneirismo passa
Sim ou Sim, por essa turma linda e maravilhosa do Buffalo Springfield. Certamente um dos álbuns mais celebrados e reconhecidos dentro do country rock vem de uma banda importantíssima que já estava nesse momento, né, nessa segunda metade dos anos 1960, já super estabelecida, mas que também entrou de cabeça no country rock. Eu estou falando desta obra-prima dos The Byrds com Sweetheart of the Rodeo, de 1968, pela própria capa, né, já diz tudo, né, de como eles estão nesse momento, super country, e aqui chega nos Byrds uma figura que eu falei lá no começo, Gram Parsons. Sim, Gram Parsons é recebido pelos Byrds e grava neste álbum aqui canções fundamentais, assim, realmente ele traz aquilo que ele já vinha fazendo com muita categoria dentro do International Submarine Band, e aqui por ser os Byrds, né, os Byrds já estavam na estrada, já super estabelecidos, já tinham feito um começo de conversa com a folk music norte-americana e também já com o country, mas aqui eles vão de cabeça, literalmente, na turma de Nashville, né, gravam esse álbum que é fundamental, inclusive é um álbum que eu posso dizer, será que posso? Posso sim, né, altos plays aqui, eu posso dizer o que eu quiser. Para mim, é um álbum até muito mais country do que rock, e acaba, né, sendo country rock, porque a gente está falando de uma banda que veio, né, dessa origem do rock and roll, então aqui também tem essa chegada fundamental, como eu falei lá, em outro, né, como eu falei no começo do episódio, aqui as turmas vão se misturando, o Gram Parsons, obviamente, é o cara que catalisa isso de uma melhor maneira, também, e eu não vou trazer aqui nesse episódio, né, eu tenho certeza que vai terminar o episódio e vocês vão sentir falta dos Flying Burrito Brothers, que é a banda que o Gram Parsons forma na sequência, mas esse eu vou deixar para um outro episódio, porque tem muito, senão certamente esse episódio que eu tenho certeza que já vai ficar muito longo, ficaria uma ópera se eu fosse trazer aqui também os Flying Burrito Brothers, mas não se preocupem, em algum momento eles vão aparecer por aqui, porque também é uma banda fundamental, mas eu vou fazer aqui um outro passeio com o Gram Parsons, não vou trazer nesse momento, mas o Gram Parsons tá nesse momento aqui também, ele traz então todas as suas referências diretas da música country. Roger McGuinn entra de cabeça, aqui também tem outra figura importantíssima e que também vai transitar em outras gravações, como vocês vão perceber, que é o guitarrista o Clarence White, que inventa, inclusive, de alguma maneira, uma guitarra modificada, né, que se chama B-Bander, que simula o pedal steel guitar, que é um dos instrumentos mais clássicos dentro da música country. Então aqui a gente tem, além da chegada do Gram Parsons nos Byrds, a gente também tem o Clarence White. Eu vou trazer deixa eu mostrar o label, já ia esquecendo aqui. Essa daqui é uma reprensagem da Sundazed pela Columbia também. Isso aqui é uma edição americana de 2008, então, para esse álbum lindo, maravilhoso, o Sweetheart of Rodeo, de 1968, com os Byrds, nessa reprensagem, então, nessa edição de 2008 norte-americana. Como curiosidade, porque eu acho que é importante mostrar, inclusive, a capa, né, porque também fala muito de como, né, tem isso aí também, né, de como a turma do country, da música country tradicional norte-americana, recebeu e não recebeu muito bem a turma de roqueiros, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma coletânea, tá? Que é o The Byrds Sanctuary número 4, lançado em 2002. Aqui a gente tem os outtakes, né? Versões diferentes do Sweetheart of Rodeo, inclusive o que eu acho maravilhoso aqui, e às vezes confesso que eu até prefiro as versões que tem aqui, porque diferente do que saiu, né, originalmente em 68 no álbum, aqui a gente tem mostra o protagonismo realmente do Gram Parsons, porque primeiro, né, quase todas as faixas, praticamente todas as faixas aqui são compostas e assinadas pelo Gram Parsons, mas tem no disco original o vocalista principal, né, o original, o dono da coisa toda, que era o Roger McGuinn, mas nesses outtakes aqui, a gente tem as músicas, as versões com o Gram Parsons nos vocais, né, mostrando para a turma como é que se faz. Tá aqui a contracapa, isso aqui é super interessante, uma série que eu tenho completa, que eu devo trazer em algum momento um episódio especial aí detalhando cada uma dessas edições dessa série
chamada Sanctuary, que é só de outtakes, versões diferentes, versões instrumentais de vários álbuns dos Byrds. E aqui na capa, essa foto aqui é super importante, porque é a foto de um show que eles fizeram no Ryan Auditorium, onde acontece até hoje, na verdade, o Grand Opry Show, que é um programa de rádio, é o programa de rádio mais tradicional da música country, que acontece nesse teatro em Nashville, e eles foram lá apresentar o álbum e foram quase corridos pela turma naquele clima ainda, né, gente? Quem são esses cabeludos mexendo na música tradicional norte-americana? Ainda bem que eles fizeram isso no meio daqueles bandos de careta e tal, e botaram para quebrar, e acho que nunca mais voltaram a tocar no Ryan Auditorium depois dessa apresentação, mas foram lá, né, mas respeitaram, e muito bem, aquela bobagem, né, desses conservadores, assim, ao longo da história, né, que vai se repetindo, infelizmente, né, que são uns caretas e cafonas que acham que qualquer movimento diferente, e nem tão diferente assim, porque eles respeitaram muito bem a música country, pode ser algo errado, né, de maneira alguma. Inclusive eles tocam da maneira como pede a tradição, né, só com instrumentos acústicos, né, nesse teatro incrível. Então aqui é muito legal. Isso aqui tem também nas plataformas de streaming, assim, obviamente, como o álbum original. Então vale a pena, primeiro, de repente, escuta primeiro o álbum original e depois escuta ele na versão, na voz do Graham Parsons, que vocês vão perceber. Então aqui a contracapa também, acho super bonita essas fotos aqui. Então esse momento onde o Graham Parsons encontra com os Byrds e depois ele sai e forma os fundamentais também, Flying Burrito Brothers, mas isso vai ficar para outro momento. Nesse momento eu quero os Byrds. Um dos discos da minha vida, um álbum que eu sou apaixonado, muito, amo de paixão esse disco, e também, para não ficar só na turma de Los Angeles, vamos para São Francisco com eles, os doidinhos do Grateful Dead, com o álbum Grateful Dead Working Man's Dead de 1970. Sim, eles chegaram no country rock com um certo delay, né? Afinal, eram muito loucos, muito lisérgicos e tal. Inclusive, eu tenho até uma teoria assim que, né, que se aplica ao Grateful Dead e a várias outras bandas da psicodelia, principalmente de São Francisco, que eu sempre fico pensando, né? Foi tanta loucura entre 66, 67, 68, assim, com muito LSD, baldes e baldes de LSD, que a galera foi ficando muito louca e em algum momento eles resolveram tirar o pé, vamos voltar para as origens para acalmar os neurônios um pouco, e caem diretamente no country rock e no folk rock, bebendo então na fonte do folk e do country, e o Grateful Dead faz isso com uma maestria. Eu realmente amo esse álbum, um dos discos da minha vida, e a capa também, né, super country aqui. Eles, então, em 1970, junto, na verdade, eles chegam com esse álbum e também com American Beauty, né, que são dois álbuns que se complementam e que fazem essa conversa direta com a música country e com a música folk, mas esse aqui é meu predileto de toda a vida. Aqui o Working Man's Dead, aqui de um lado, virando aqui, já aparece aqui, ó. Toda a turma realmente num clima super country, mas com, digamos assim, chegaram um pouco tarde na festa, né? Tarde não, chegaram atrasados porque eles estavam muito loucos nos Magic Bus da vida por São Francisco e tal, mas chegam com muita propriedade, muita categoria. Inclusive o próprio Jerry Garcia, né, o grande líder do Grateful Dead, é um cara que sempre teve a referência do mais origem ainda dentro da bluegrass, né, do bluegrass norte-americano e da música country, mas é nesse momento aqui que ele insere, né, eles colocam isso na prática dentro da própria obra do Grateful Dead, gerando essa obra-prima em 1970, Working Man's Dead. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Esse aqui o label. Isso aqui é uma prensagem americana de 2003, que sai pela Warner Bros. Records. Então, desse álbum fundamental de 1970, né? Eu nem peguei aqui para mostrar, mas eles têm junto, nesse mesmo período, o American Beauty, que também é maravilhoso, mas entre o American Beauty e o Working Man's Dead, eu prefiro disparado Working Man's Dead. Escutem esse álbum, que ele é lindo demais, letras divertidas e ótimas também. Tá aqui, então,
Jerry Garcia e toda a sua turma, os Deadheads do Grateful Dead. E para terminar esse passeio do Altos Plays pelo campo, esse passeio pela country music, folk music, pelo country rock, eu jamais deixaria de fora um dos meus grandes heróis, que para quem já acompanha aqui o Altos Plays há algum tempo, sabe que a qualquer momento eu arranjo uma justificativa para trazer ele aqui, porque realmente eu amo a obra tanto dele nas suas bandas, como também, principalmente, na sua carreira solo. Tô falando aqui ó, do Belezão, que está aqui, ilustrando, de quietinho aqui o tempo inteiro, e agora eu revelo para vocês uma obra do Gene Clark, que é impressionante, junto a uma turma absurda. Tá aqui, eu tô falando do álbum do Gene Clark, o Roadmaster, que foi lançado oficialmente em 1972. É um disco obscuro na discografia do Gene Clark. Ele saiu na época uma edição super limitada, somente em 1972 na Europa, nunca foi editado nos Estados Unidos, então ele é conhecido inclusive como um Lost Album, né? Um álbum perdido dentro da obra do Gene Clark, e que teve, felizmente, de novo, pela maravilhosa Sundazed Records, essa reedição, e é um álbum importantíssimo, e eu já vou contar para vocês porque aqui nesse álbum eu quis deixar ele para o final, né? Primeiro porque eu ia trazer o Gene Clark de qualquer maneira, e acho que esse álbum aqui ele ilustra e amarra muito bem um pouco de muito é ótimo, do que eu trouxe aqui nesse episódio, porque vai voltar nesse álbum praticamente toda a turma que apareceu nos álbuns que antecederam esse no episódio, tá? Então tá aqui a capa, aqui a contracapa maravilhosa, então, Roadmaster com o Gene Clark, né? Vale lembrar, o Gene Clark vem dos Byrds, era o vocalista dos Byrds, sai em 1967, e inclusive só vou ilustrar aqui, né? Porque aqui eu tô falando de um álbum com gravações entre 72 e 73, né? Ele foi lançado no final de 72, então são gravações de 72, mas vou só ilustrar com outros álbuns super importantes, porque sim, o Gene Clark, junto com o Graham Parsons, na minha opinião, são os dois pontos de partida, dá para dizer assim, dentro do country rock, porque lá em 67, o Gene Clark, já em carreira solo, lançou junto com os Ghosting Brothers, né, um álbum em 67, né, com os Ghosting Brothers. Esse aqui é o Early LA Sessions, né, que eu já trouxe aqui, e outro álbum que, sim, isso aqui eu não tenho nem maturidade para falar, eu já falei sobre esse álbum, mas é realmente um dos álbuns que eu mais amo, que eu escuto com muita frequência, que também é o Gene Clark junto com outra figura super importante, né, que é o Gillard e Clark, de 1968, Fantastic Expedition, de Gillard e Clark. Isso aqui, gente, por favor, escutem esse álbum. Eu tenho certeza, tu aí do outro lado vai gostar desse álbum, se tu não conhece ainda. Isso aqui é uma obra-prima, eu só estou trazendo aqui para dar uma ilustrada, para mostrar, né, que o Gene Clark já, no finalzinho de 66 e início de 67, já também estava super envolvido, caindo de cabeça no country rock, na música country na música folk. Mas vou voltar a falar desse álbum que eu trago aqui para vocês, o Roadmaster, de 1972, porque, como eu disse antes, nesse álbum aqui, literalmente, ele junta um super grupo só com as grandes feras, assim, os grandes músicos que, junto com ele, também em outros álbuns e junto com outros artistas, acabam formatando, né, de diferentes maneiras o country rock. Deixa eu mostrar antes, rapidamente, aqui para vocês o label dessa edição, que sai pela A&M Records. Essa daqui, então, uma prensagem de 2011, americana, como eu falei, desse álbum que saiu de uma maneira até bem obscura em 1972. Ele foi editado só na Europa e ficou fora do mercado por muito tempo, e felizmente em 2011 a Sundazed Records edita esse álbum de uma maneira maravilhosa. O som desse disco é algo impressionante, que faz até cães latindo. É isso aí, gente. Gravando em casa acontece isso. Temos cães, estão falando de country rock, tem a ver, então fica no fundo um cão por aí. Acho que dá para ouvir aí. Eu estou ouvindo aqui, pelo menos. Enfim, Lúcio voltei. Deixa eu falar para vocês
de alguns músicos, alguns não, vários músicos que participam, que por isso que eu deixei para o final, porque vai amarrar perfeitamente este primeiro, talvez, primeiro episódio sobre o country rock. Eu vou ler aqui para não errar e vou tentar trazer, enfim, algumas conexões, vocês vão entender perfeitamente. Realmente é um time inacreditável de músicos que são verdadeiros especialistas dentro desse tema que eu trouxe aqui do country rock. Vou ler aqui para vocês. A gente tem no baixo o Chris Ettridge, não sei a pronúncia, Chris Ettridge, é um nome difícil, mas enfim, o Chris. O Chris era baixista do International Submarine Band, lá atrás com o Graham Parsons, e também é o baixista do Flying Burrito Brothers, também com o Graham Parsons, né? A gente tem também nesse álbum toda a turma dos Byrds participando em diferentes faixas, é claro, mas a gente tem aqui o Chris Hillman, o David Crosby, o Roger McGuinn, o Michael Clarke e também o Clarence White. Então a gente tem vários Byrds, com o Bird fundamental, né? Ele já tinha saído há bastante tempo da banda, mas estava se dando bem de novo com os meninos, então ele traz de volta em diferentes faixas Crosby, Roger McGuinn, Michael Clarke, Clarence White e Chris Hillman dos Byrds também estão nesse álbum. Gente, o time é absurdo, assim, realmente. Tem ainda o Bernie Leadon, guitarrista que toca com o Gene Clark também. Deixa eu pegar aqui de novo. Ele toca também com a turma do Gillard Clark, ele participa, o Bernie Leadon, principalmente do segundo álbum deles. O Bernie Leadon, que na sequência, bem na sequência da gravação desse álbum, o Bernie Leadon vai formar os Eagles, que também é uma banda importantíssima para o country rock, isso fica para um outro episódio, mas então a gente tem também aqui o grande Bernie Leadon, que já tinha tocado com Gene Clark lá em 67 e 68, e agora na sequência desse álbum aqui em 72, é apenas um dos líderes, membros originais, um dos que formou então os Eagles em 1972, está por aqui também o grande Bernie Leadon. Temos ainda o Byron Berlin, né, que é um violinista super da história do country rock e da música country, que foi integrante dos Flying Burrito Brothers. Ele também toca com o Gillard Clark, também com Manassas, enfim, um músico que transitou por várias bandas, está por aqui também. O violino é uma peça fundamental dentro da música country, né, o fiddle, como eles chamam. Então tá aqui também, temos o Byron Berlin no violino, então, que tocou então com os Flying Burrito Brothers, Gillard Clark, Manassas e toda uma outra turma. Tem ainda essa figura aqui é importantíssima e não é qualquer tecladista, né? A gente tem aqui o Spooner Oldham. O Spooner era o pianista e tecladista das maiores bandas de estúdio da história da música lá, do Muscle Shoals Studios. Ele era um session musician do Muscle Shoals e participa aqui também o músico que, né, o Spooner, que passou então também por álbuns da música country, da soul music, enfim, tem esse quality stamp de ser o pianista e tecladista de uma das maiores bandas de session musician, de estúdios na história da música, que é o Muscle Shoals. Então temos aqui também os pianos e teclados do Muscle Shoals com o Spooner Oldham. E outra figura também tocando daí sim um instrumento que é fundamental para a sonoridade do country rock e obviamente para a música country, que é o pedal steel, né? Aquele pedal steel, né? Digamos assim, de maneira grossa falando, é uma guitarra deitada que tu toca com uma coisinha, enfim. Dá um Google aí, pedal steel, que vocês vão entender. Claro que quem já conhece sabe o que eu tô falando. Tem aqui também uma figura importantíssima, não só para esse instrumento, como também para toda essa turma, porque ele também é um cara que transitou em diferentes bandas, em diferentes gravações. Estou falando do Snake Pit, que principalmente tocou em todos os álbuns do Flying Burritos, mas também participa em álbuns do Neil Young, do Stephen Stills, né, toda essa turma da Califórnia, onde tem um pedal steel, e não ficou aí, né, também com os Rolling Stones, com o George Harrison, enfim, alguns dos grandes mestres do pedal steel. O Snake Pit, então, também participa. Então, só por essa lista, vocês já imaginam, né, a gente tem aqui, podemos afirmar que sintetiza muito bem, e e fecha muito bem esse episódio, porque aqui a gente tem, num mesmo álbum, né, não só o grande e genial Gene Clark, como a gente tem
a turma dos Byrds, a turma do International Submarine Band, a turma dos Flying Burritos, né? E por que não também do Buffalo Springfield. Tá todo mundo colaborando com essa obra-prima perdida do meu amado e genial Gene Clark, que eu jamais deixaria de fora. Inclusive, eu trago de novo uma dica para vocês, que é o livro, esse livro aqui, maravilhoso, que eu consulto ele sempre, que é a biografia do Gene Clark, que eu já falei sobre isso num episódio até recente que eu fiz sobre livros e discos. Então, se quer saber mais detalhes da gravação deste álbum e de todos os álbuns do Gene Clark, realmente esse aqui é um dos livros que eu mais leio, porque volta e meia eu estou escutando um álbum e vou lá ver alguns detalhes. Então, Mr. Tambourine Man, The Life and Legacy of the Byrds, Gene Clark, fica novamente a recomendação dessa leitura e dessa audição. Então foi isso, Gê, esse não tão breve passeio pelo country rock. Certamente terão outros episódios, porque sim, ficaram grandes álbuns e outros artistas que eu não trouxe os álbuns aqui. Então, em algum momento eu trago, porque realmente é uma das minhas paixões. Eu adoro o country rock e realmente esses artistas têm muito ainda para trazer aqui para o Altos Plays. Isso vai acontecer em algum momento. Então, por agora, fiquem com esses exemplos, escutem, deixem nos comentários outros álbuns e outros artistas que vocês gostariam de ver por aqui, o que vocês gostam nessa turma, porque eu prometo em algum momento trazer novamente esse tema do country rock que eu amo tanto. E a gente se encontra a qualquer momento por aqui. Até mais.